Assim como o profeta Ezequiel recebeu a palavra do Senhor para alertar o povo de Jerusalém sobre a necessidade de julgamento divino, também nós devemos estar atentos às advertências do Senhor em nossos dias. Ezequiel foi chamado a mostrar a desobediência do povo de Jerusalém, que havia se afastado dos caminhos do Senhor, se entregando a práticas perversas. E para isso, ele usou uma série de sinais e mensagens, mostrando o cerco iminente da cidade e explicando o motivo do julgamento divino. No entanto, mesmo diante de tantos sinais e mensagens, as pessoas ainda não estavam prontas para aceitar o fato da queda de Jerusalém. Por isso, Ezequiel continuou a transmitir a palavra do Senhor, usando claramente a frase: "A palavra do Senhor veio a mim", para apresentar novos sinais e mensagens que indicavam a inevitabilidade do juízo divino. O Senhor Deus ordena ao profeta que se prepare para ir ao cativeiro. Claramente o Senhor lhe disse para organizar suas coisas e partir para a Babilônia. Isto porque em breve Jerusalém seria sitiada pelos exércitos inimigos e haveria fome e sede. As pessoas definhariam dentro dos muros e aqueles que negavam a palavra de Deus, na boca de Ezequiel, veriam que Deus estava falando por seu intermédio. É sobre isso que nós vamos refletir neste estudo. E para que você não perca nenhuma parte dele, é muito importante que você se inscreva no canal, clicando no botão aqui embaixo, deixe o like, porque com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas, e fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar Ezequiel 12, e aqui nós podemos dividir o capítulo em 3 partes que vão do versículo 1 até o versículo 25. Lembrando que, se você quiser ter acesso a esse mapa mental, basta você acessar o jesuseabiblia.com, Ezequiel capítulo 12, ou o link que está na descrição também vai lhe levar direto para o estudo deste capítulo, tá bom? Primeira parte aqui de Ezequiel capítulo 12 fala sobre o sinal da bagagem e do buraco na parede. Nós vamos ver o que significa isso. Eu vou ler o versículo 12 apenas, para não ficar muito extenso o estudo, mas ele vai resumir bem o sentido desse trecho. O versículo 12 diz: "O príncipe deles porá a sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país." O que esse trecho de Ezequiel 12 quer nos ensinar? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente é: Ezequiel realizou 2 sinais para o seu povo, para o povo de Israel. No primeiro, ele empacotou suas coisas e saiu de um lugar para outro, enquanto os exilados assistiam. No segundo, à noite, ele fingiu uma tentativa de fuga, escavando um buraco na parede e levando suas coisas para fora de Jerusalém. Ambos os sinais representavam o exílio iminente que o povo enfrentaria. Em segundo lugar, Deus explicou que esses sinais eram direcionados ao príncipe de Jerusalém, isto é, o rei Zedequias, e a toda a casa de Israel. A mensagem era clara: o exílio era inevitável. Mesmo aqueles que estavam em Jerusalém seriam forçados a fugir como cativos, deixando para trás tudo o que possuíam. O que eu aprendo com esse trecho de Ezequiel? Eu aprendo que o Senhor Deus, ele é soberano e suas palavras sempre se cumprirão. Mesmo quando a situação parece desesperadora, podemos confiar em sua fidelidade. O Senhor Deus, ele é extremamente fiel à sua palavra. Aquilo que ele diz, ele cumpre, tanto para o bem, digamos assim, como para o mal. Tanto as suas promessas de bênção se cumprem quando nós obedecemos, quanto as suas promessas de juízo também se cumprem quando nós desobedecemos. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Perceba que o livro de Ezequiel, ele trabalha sempre muito isso: a severidade de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, a fidelidade de Deus. Porque muitas vezes na nova aliança, especialmente no contexto da igreja brasileira, nós somos tentados a perder isso de vista e não podemos permitir que o nosso coração se esfrie com relação ao temor ao Senhor. O texto continua
E na segunda parte, dos versículos de 17 a 20, nós vemos o sinal de tremor ao comer e beber. Antes de começar, é muito interessante estudar Jeremias, Ezequiel e Isaías. Eles são profetas através de quem Deus fala, usando muitas formas de representação, muitas formas teatrais. Tanto Ezequiel, quanto Jeremias, quanto Isaías, Deus usa eles como atores, digamos assim, e encenando muito daquilo que o Senhor Deus quer falar. Como nós vimos na parte anterior, Ezequiel ensaiou uma tentativa de fuga, mostrando, aquilo era na verdade um ato profético, mostrando ao povo que eles tentariam fugir, eles iriam querer fugir, mas não conseguiriam. E aqui nós vamos ver um outro sinal, o sinal de tremor ao comer e beber. O que é que ele significa? Versículo 19 diz o seguinte: o pão deles comerão com ansiedade e beberão água com terror, para que a sua terra fique desolada, por causa da violência de todos os seus habitantes. O que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, o segundo sinal de Ezequiel foi breve, mas igualmente poderoso. Ele deveria tremer enquanto comia e bebia, representando o medo e a ansiedade que o povo de Jerusalém sentiria quando enfrentasse a invasão inimiga. Então, Ezequiel estava representando o medo e a ansiedade que o povo sofreria por causa do ataque dos babilônios. Segundo lugar, o inimigo destruiria a terra, saqueando as cidades e deixando tudo desolado. As pessoas ficariam aterrorizadas e desesperadas, enfrentando a justa ira do Senhor Deus. O que é que eu aprendo com esse trecho de Ezequiel? Deus não pode ser ignorado ou subestimado. Se não seguirmos seus caminhos, teremos de enfrentar as consequências das nossas ações. Muitas vezes nós temos dificuldades em entender isso, mesmo nós cristãos. O ímpio, o seu entendimento está obscurecido pelo Deus deste mundo, que é o diabo. Então muitas vezes ele não sabe calcular, mediar a consequência do seu pecado, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor Deus, nós precisamos exercitar o temor a Deus, resistir às tentações, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. O texto de Ezequiel, o ensino de Ezequiel, eu particularmente gosto muito, acho ele muito importante na formação do nosso caráter cristão, porque ele nos ensina que o nosso Deus, ele é um Deus severo e que exige o nosso respeito, a nossa devoção. Ele é um Deus de palavra. Deus não pode ser ignorado ou subestimado. Muitas vezes, por causa da falta de uma boa compreensão da justiça e do caráter santo de Deus, nós somos tentados a viver na prática do pecado. Nós somos tentados a viver ignorando seus mandamentos. Nós somos tentados a viver segundo a inclinação do nosso coração, ignorando o que a palavra diz em muitas situações. Não faça isso. A Bíblia Sagrada, o mandamento sagrado é o nosso mapa, é o nosso guia, é a nossa bússola. Devemos viver de acordo com aquilo que está escrito. O texto continua e na terceira parte, a parte final do texto, nós vemos mensagem sobre a certeza dos julgamentos. Olha isso, dos versículos 21 a 25. E o versículo de 21 a 24 diz o seguinte: o Senhor me falou, filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a este provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. O que é que estava acontecendo aqui? Muitas pessoas não criam mais no que os profetas falavam porque havia o problema dos falsos mestres entre eles, dos falsos videntes, dos falsos profetas. E muitas vezes eles profetizavam e suas visões não davam em nada. Juntando isso à falta de temor e falta de testemunho dos líderes do templo, o povo perdeu o temor ao Senhor Deus e à sua palavra. Logo, perderam o temor à profecia. Por isso que, não justificando, mas por isso que muitos deles acabavam não crendo no que estava escrito.
Então, há duas coisas importantes para que nós tenhamos em mente aqui. Depois de seus sinais, Ezequiel entregou uma série de 5 mensagens para lembrar ao povo a certeza dos julgamentos de Deus. A primeira mensagem desafiou um provérbio popular que afirmava que as visões dos profetas não se cumpriam. Deus mostrou que seus julgamentos eram iminentes e que a confiança do povo em suas próprias seguranças seria abalada. Em segundo lugar, a segunda mensagem abordou a dúvida do povo sobre a iminência dos julgamentos. Ezequiel garantiu que eles estavam às portas de Israel, que Deus cumpriria todas as suas palavras sem demora. Assim como Jeremias, Ezequiel também ele não realizou nenhum sinal, como por exemplo Elias, Eliseu, eles não realizavam nenhum sinal, mas tudo quanto eles diziam se cumpriam. Nós vemos isso na vida de Jeremias e nós vemos isso também na vida de Ezequiel. O problema é que havia entre eles essa dúvida em quem nós devemos acreditar. E muitas vezes em nossos dias também vem essa dúvida: em quem eu devo acreditar? A quem eu devo seguir? Por isso que é muito importante que nós nos apeguemos à palavra do Senhor, porque ela nos ensina quem nós devemos seguir, em quem nós devemos acreditar. O que eu aprendo aqui? Deus é fiel às suas promessas e devemos confiar em sua justiça e amor. Mesmo quando a situação parece desesperadora, podemos ter esperança em sua fidelidade. Nós podemos nos apegar à palavra do Senhor. Nós podemos ler sua palavra, estudar sua palavra, meditar na sua palavra e desenvolver relacionamento pessoal com ele por meio da oração. A reforma protestante, ela tem isso como fundamento. É o apego às Escrituras, o voltar-se para as Escrituras. E aqui no Jesus e a Bíblia, o meu propósito e o de Carol é esclarecer o máximo que nós pudermos para que qualquer pessoa que queira possa ler, entender e praticar a Bíblia Sagrada. Nisso está um avivamento pessoal muito poderoso. Eu creio que qualquer pessoa que leia, entenda e pratique a Bíblia Sagrada terá sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Então é muito importante que para que você consiga discernir sobre quem está falando a verdade, sobre quem teme a Deus, sobre quem não teme, sobre quem está tentando lhe enrolar no que se refere à fé, que você se apegue às Escrituras, leia a Bíblia, não se conforme a uma vida de religiosidade, de só ir à igreja, não é o suficiente. Você realmente precisa, e eu preciso, desenvolver um relacionamento com Jesus no dia a dia, experimentar a sua graça no dia a dia, para que a nossa fé seja fortalecida e também as nossas convicções. Você pode contribuir para o desenvolvimento desse projeto, para que mais pessoas sejam alcançadas por ele e por meio da palavra do Senhor Jesus. Para isso, basta você enviar a sua oferta através do Pix que está aparecendo aqui na tela, ou por meio do botão Valeu Demais, que fica embaixo do vídeo. Se você estiver no computador, é só clicar nos 3 pontinhos. Se você estiver no celular, é só rolar para o lado. Você clica nele, escolhe o valor e envia a sua oferta. Tenha certeza que ela vai estar caindo em uma boa terra e nós vamos investir tudo na pregação do Evangelho. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários Família de Deus e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.